Vamos à quinta iniciação. Agora começam as iniciações elevadas. Passada a fase da quarta, chegamos nessa quinta. O que seria aqui? Refere-se à fusão da consciência do iniciado com a sua própria mônada e com o próprio espírito. Seria aqui Deus. Na quinta iniciação, o iniciado se livra da cegueira, da ilusão. Passa a ter uma nova visão. Um mestre de quinta dimensão é chamado de adepto. Já ouviram esse nome? O adepto. Os que estudam mais a espiritualidade, teosofia, já ouviram esse nome. Então, quem completou a quinta iniciação não é quem entrou, é quem terminou ela. É chamado de adepto. Adepto. Essa é a primeira iniciação cósmica. Começa aí. E consiste numa fusão com o plano átmico, de Atman. Plano átmico. Como a quarta foi uma fusão com o plano búdico. Isso é na visão teosófica. O adepto compreende perfeitamente aí nessa iniciação essa afirmação: eu e o Pai somos um. Ele compreende que ele e o Pai são um realmente, nessa fase. Ele tem a experiência real disso. O corpo do adepto é chamado corpo de luz. Tem o reverendo Leadbeater, C.W. Charles Leadbeater, que foi um dos iniciadores da teosofia no mundo, ele era um clarividente fora do comum. Então eu convido vocês a lerem um livro chamado Os Chakras, que é um dos melhores, que ele realmente descreve os chakras de uma beleza, com imagens muito reais. O outro é O Plano Invisível, não me lembro agora, O Plano Invisível, O Homem e Seus Corpos. Mas ali ele fez um desenho que ele retrata o corpo espiritual de um adepto. É de uma beleza fora do comum. Só na quinta iniciação, ele descreve a evidência dele de um adepto, de um ser que atingiu esse nível aí, que ele conheceu no Oriente. Muitos yogis atingiram esse estágio no Oriente, no passado, e ainda existem. Então, nessa fase, o principal, você tem essa compreensão, eu e o Pai somos um. E, finalmente, a ascensão, aí que chega a ascensão, a sexta iniciação. Na sexta iniciação, o adepto se torna mestre ascensionado. Esse processo é completado quando o adepto e a energia da mônada se fundem. O que acontece? A mônada, o eu sou que está no alto, como eu descrevi nos slides anteriores, da primeira fase, descem e se acoplam no corpo físico, se ele estiver encarnado. Descem, se acoplam nele. Ele se torna o eu sou. Entenderam? A mônada se funde no corpo físico. Aí sim, eu e o Pai somos realmente um. Então ele passa a ter consciência da própria divindade. Mas é o começo ainda. Não pensa que acabou aí. Acabou aqui na Terra. Ainda vem muitas etapas no cosmos ainda. É o início. Para um mundo como a Terra, é um estágio elevadíssimo isso aí. Elevadíssimo. Olha lá o que acontece. Esse processo é completado quando o adepto e a energia da mônada se fundem no plano físico. Ele incorpora, ele manifesta o corpo monádico no seu corpo físico. Se torna um com esse plano monádico. Para ascensionar, a pessoa precisa equilibrar 51% do karma de todas as vidas. Olha aí. Aí você fala, tá difícil. Não está difícil não. Sempre tem uma saída. 51% do karma de todas as suas vidas para você ascensionar, senão não acontece ascensão. Acontece que desde 1987 para cá, houve uma grande profusão de energias superiores sobre a Terra. Houve um processo que os mestres ascensionados chamavam de convergência harmônica. Convergência harmônica era que a energia de grandes seres e do próprio Cristo iria se irradiar profundamente sobre o planeta. Isso mudou nossa realidade. A maioria de nós começou a buscar se melhorar, a buscar uma razão na existência, espiritualizar-se. Abraçamos causas no bem, buscamos conhecimento para sermos pessoas melhores, começamos a buscar a meditação, começamos a levar mais a sério a religião que seguimos, que era convencional, não era para melhoria, só para ir lá, cumprir e acabou. Começamos a nos preocupar com a nossa melhoria moral. O que é isso? Resultado da convergência harmônica. Quando começou? 1987. Só que aí que vem a beleza. Criou-se o que eles chamam de onda de ascensão. Essas energias foram se tornando intensas desde o ano 2000 para cá. Aí foi de 2000 a 2012. Fechou uma onda de ascensão em dezembro de 2012. Quer dizer que quem sabia do processo
estava trabalhando sua espiritualidade, teve a chance de equilibrar tudo isso e ascensionar. Terminou em 23 de dezembro de 2012, uma onda ascensional, que demorou desde 2000, 12 anos. Vai vir outra? Vai, vão vir outras ondas ascensionais. Então é a chance de queimar o processo kármico denso nos corpos, a energia densa dos corpos, para ter a possibilidade da ascensão. Com a ajuda dos mestres ascensionados, logicamente. Deu para entender? Ou vocês ainda estão achando que isso é muito difícil? Não é difícil. O planeta está evoluindo. Nós é que achamos que as coisas estão se perdendo. Elas não estão se perdendo. O planeta está evoluindo. Ele está numa frequência muito alta. Muito alta. E as pessoas não estão percebendo isso. Por que há uma tendência à depressão muito grande na Terra atualmente? Mudança das frequências vibratórias. Por que doenças degenerativas aumentaram, como o câncer? O ciclo dessas doenças tem sido rápido. Por quê? Porque a energia vibratória terrestre está empurrando, vou usar o termo entre aspas, decantando a energia densa para o corpo físico, para expurgar essa crosta de energia densa. Se você buscar o trabalho espiritual verdadeiramente, elevar sua frequência vibratória, você sofre menos os efeitos disso. Mas a maioria das pessoas não faz. Portanto, está sentindo o efeito vibratório. Em outras palavras, há muita luz na Terra. E vai vir muito mais. Então a sombra continua, mas ela está ficando oculta, cada vez está reduzindo mais, e vai chegar um momento que termina. Tá? Então isso já é um processo que tem muitos anos que está em andamento na Terra. Então vamos voltar aqui. Bom, a pessoa precisa equilibrar 51% do karma, de todas as encarnações anteriores. Outro requisito é que a pessoa complete o Dharma, ou a sua missão terrestre. O que é Dharma? Dizem que é o contrário de karma. Poderia se entender o contrário do karma. Você tem uma missão a cumprir na Terra. Você tem uma tarefa específica a cumprir aqui. Quando você a cumpre, você também ascensiona. Qual que é o Dharma comum da humanidade? Alguém poderia me dizer? Qual é o Dharma comum de todos nós? Isso, ajudar, servir. Servir é o Dharma comum. Todos nós viemos com a missão de servir. Vocês sabem que essa é a última recomendação que eles nos dão antes de encarnarmos, né? Reencarnarmos. Eles dão uma série de recomendações para nós, mas eles falam uma coisa importante: olha, cumpra a sua tarefa, mas não esqueça, sirva. Sirva na medida das suas forças, da sua inteligência, da sua vontade. Sempre servir, mesmo nas dores, nas dificuldades. Não pare de servir, porque eles sabem que esse é o caminho melhor de crescimento. Aí depois eles nos abraçam, boa reencarnação. Até breve. Até breve. E aí nós reencarnamos, nos envolvemos em tantas coisas, esquecemos de servir. Achamos que os outros têm que nos servir. Perdemos a oportunidade, muitos perdem. Ou acordam para isso um pouco tarde às vezes. Vamos lá, então, o que é? Então o Dharma tem que ser completado. A ascensão é um sentimento de união permanente com Deus e com o universo. Certo? É um sentimento de união com o universo e com Deus. É a consciência de que você é um servidor do mundo. Você rompeu barreiras. Você já não está mais preso a uma série de coisas. Você pode estar vivendo uma situação, mas ao mesmo tempo você é presente em tudo que é necessário. Onde você pode ser útil, você está presente. Não há mais o preconceito, o sectarismo religioso, não há mais nada disso. Não há mais barreiras. Você está pronto para servir o mundo e você tem consciência disso. Isso é ser um ser ascensionado. Então deu para entender, pessoal, as 6 iniciações? Alguém quer comentar algo sobre isso? Pois não. Esse processo acontece somente encarnado? Ele continua em andamento no mundo espiritual, na vida astral. Ele continua em andamento, sim. Então, isso não seria o reino dos céus? Seria. Considerando que o reino dos céus é um estado de consciência, exatamente. Agora veja só, Paulo, isso aqui é o começo da ascensão cósmica. Ela vai continuar. Né? Quando Jesus fala em vários momentos do reino dos céus, parece que se adequa muito bem. Sim, exatamente. O processo da ascensão, exatamente. Ali na quinta etapa de iniciação. A quinta iniciação. Seria um estado constante ou ainda oscilante? Oscilante. Ele só vai se completar
quando você terminar a sexta iniciação. Ali no indivíduo ainda não se sentiria, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É o Cristo que vive em mim, exatamente. Aí, essa etapa seria a partir da sexta. Perfeitamente. Vocês vejam que vocês entenderam que muitos seres passaram por isso? Porque a vida deles, o sentimento que emanava desses seres, mostra que eles ascensionaram. Paulo de Tarso ascensionou. Mestre Hilarion, concordo, mas ele já tinha ascensionado naquele momento em que ele reconheceu isso também. Eu não vivo mais, é o Cristo que vive em mim agora. Perceberam? Então eu vou servir ao Cristo, a Deus. Então o que é? Ele se sente um servidor do mundo. Teve vários. As pessoas perguntam para mim, e os yogis? Todos eles ascensionaram, os mestres yogis ascensionaram, todos eles. Paramahansa Yogananda ascensionou, todos aqueles grandes seres ascensionaram. Entendeu? Eles passaram por isso. Mais algum comentar? 5 minutos, vou liberar a gente para um coffee break. Poderia confirmar para mim? Tá? Bom, e aí? Ainda tem uma para sair do planeta. A sétima iniciação para deixar o planeta, estar apto, veja bem, estar apto a reencarnações em outros mundos. É a mais elevada que se pode realizar neste plano físico aqui. É a liberação do plano físico terrestre. É a fusão com o plano de consciência divino, chamado logóico, ou plano do logos. É uma consciência do divino, é um nível mais alto ainda. Tá? Aí sim, nós encerramos as etapas na escola terrestre, nesse nível aí. Alguém vai falar assim, é terceira e quarta iniciação. Tá? Isso eles falam. A maioria está em terceira e quarta iniciação. Completando a quarta iniciação. Por isso essa provação constante, que muitos estão passando. É a fase probatória mesmo. Tá certo? Entendam. Tá, 10 minutos. Entendo que isso não é uma punição da lei divina. É a fase que você tem que deixar para trás o passado. O que você era. E isso é doloroso, porque nós nos apegamos demais a isso. Nós nos apegamos às coisas. Então chega um momento, nessa fase, você geralmente está só. Você está só. A família já te deixou, você perdeu às vezes muitas coisas que você achava que era de extremo valor. Você fica naquela assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? É nessa fase que você começa a questionar Deus e a religião. Quem segue caminhos espirituais. Fala, mas como que eu estou passando por isso? A noite escura da alma é um início de um ciclo de elevação. E é ali que você vai provar que você não desiste. Paramahansa de Yogananda citava a Teresa de Ávila, ele falava assim, que o santo é um pecador que nunca desiste. Então é aí que você vai provar que você é um pecador que não desiste. Tá certo? Muito bem. Uma outra pergunta. Por exemplo, Bezerra de Menezes foi convidado até... Tá. Seria ascensionado. Sim. Mas ele se manifesta como psicofone. Ele pode. Você tem falado que os ascensionados... Tem dificuldade de se manifestar? Em parte, Paulo, em parte. Saint Germain, vamos falar de Saint Germain. Saint Germain se manifesta na Umbanda como caboclo pena branca. Eles podem se manifestar. Sim. Sim, incorporação mesmo. Mas vem num corpo mais denso. Um corpo denso dele. Como eu disse, existem corpos. Ele vem na Umbanda como um caboclo pena branca. E outros se manifestam sim. Você está falando assim que a maioria das pessoas que estão hoje estão entre a terceira e a quarta iniciação. Sim, terceira e quarta. Pode haver resquícios das outras iniciações, por exemplo, se você está na quarta iniciação, pode acontecer de ter alguns resquícios, por exemplo, da primeira iniciação que você ainda não tem controle de alguns vícios. Pode haver alguma coisa. Quando você completa uma iniciação, quando você fala assim, você só vai poder dizer que entrou na quarta iniciação quando você encerrou completamente a terceira. Não há mais influência. Aquela etapa foi vencida. Então eu só vou dizer que eu realmente entrei no processo ascensional quando essa sexta iniciação foi completada, toda ela, no ciclo que foi acontecer. Então não existe mais, a não ser lembranças, mas não há mais aquele resquício que te domine mais, que faça você voltar a ser o que era. Compreendeu? Em algum estágio você já tem domínio sobre o corpo, sobre o campo mental e emocional, e mesmo que faça uma lembrança, você não volta mais àquilo que você era. É como memórias.
você não vai conseguir mais ser criança. Por mais que você queira, você se tornou adulta. Você pode lembrar da sua infância, mas você não vai conseguir voltar a ser criança como você era mais. Compreendeu? Certo? Mais alguma questão? As pessoas estranham quando a gente fala sobre ascensão, mas é assim mesmo. Vamos lá, pode falar. Não, essa quarta iniciação é muito associada ao chakra cardíaco, coração. Emocional, emocional, perfeito, exatamente. Bem, vamos em frente. Temos mais alguns minutos para fazer um coffee break. É possível nos unirmos com seres cósmicos e com Deus? Essa fusão é possível? É ou não é? É possível? Muito bem. Algumas coisas que podemos passar em relação a facilitar o processo dessa fusão. Algumas práticas. Não estranhem os nomes, eu vou explicar com detalhes para vocês. Uma delas que é muito interessante. Eu falei sobre o Mahatma no primeiro nível. E no livro está aí sobre o Mahatma. Não lembro em que parte do livro de cura multidimensional que eu citei o Mahatma. O Mahatma é um ser que ele sintetiza vários níveis dimensionais. A infusão da energia do Mahatma, invocar essa energia e tornar-se uma passagem cósmica para ela. Essa é uma forma. Como ele funde, ele sintetiza energias de várias dimensões, por isso ele é chamado avatar da síntese. O avatar da síntese. Então ele pode ser invocado, a energia dele pode ser invocada. Você pode pedir que essa energia, você penetre profundamente nos níveis dimensionais dele e que você seja uma passagem cósmica das energias dele. Isso ajuda muito, é um ser elevadíssimo. Conchas Nogan de Yahvé, começou o nome complicado. Isso é citado num livro muito conhecido, que foi editado, foi escrito em 3 dias por um físico nuclear. Dr. Hurtak, John Hurtak, interessante, judeu. O Dr. John Hurtak, esse livro ficou muito conhecido na espiritualidade, chamado As Chaves de Enoque. Quem já leu Chaves de Enoque? Aqui. Já leu, Murilo? Tentando. Você está com ele? Então tá bom. Já leu? A Chaves de Enoque é um livro fantástico. Ele era um físico assim, inteligentíssimo, trabalhou na NASA, tudo. E um dia ele questionou, assim, na passagem do ano, meu Deus, qual é o meu propósito nessa vida? Para que ele fez isso? Durante a madrugada, Metatron, que é um arcanjo, o levou em desdobramento a níveis altíssimos do universo, no nosso universo. E aí ele canalizou uma série de conhecimentos em código, assim, que é difícil, porque você tem que ler o livro não racionalmente, é intuitivamente o que ele fala. E Metatron vai explicando para ele os níveis da criação divina dentro do que ele podia assimilar. O livro, então, quem quiser ler, As Chaves de Enoque. As Chaves de Enoque. E aí ele fala sobre as conchas Nogan de Yahvé, que é um dos nomes de Deus. Ao invocar essas conchas Nogan, elas ajudam as pessoas a contemplar e experimentar o êxtase divino, o estado do êxtase divino. Peça para ser unido totalmente à luz viva de Deus. Então, essas conchas Nogan, foi o nome que ele passou para o John Hurtak, seriam tecnologias de avançadas que são colocadas no campo mental do espírito, que permite que ele tenha uma expansão para Deus. E a experiência de Deus como alegria, como êxtase divino. Entenderam? E ele pede que a gente faça sempre esse pedido, que eu me una à sua luz divina, que eu me integre à luz divina. Pedir aos seres superiores que façam que você tenha essa experiência de expansão na luz de Deus. Tá? Aí vem a Ordem Melquisedeque. Citei no livro também sobre a Ordem Melquisedeque. É uma ordem antiga, são considerados no universo instrutores de planetas, mundos. Eles têm representantes em toda a história humana, profetas eram da Ordem Melquisedeque, grandes sábios, filósofos gregos eram da Ordem Melquisedeque, instrutores que fundaram religiões, tudo ligado a essa ordem, porque eles são responsáveis por isso. São os disseminadores do conhecimento espiritual do universo nos planetas. Então a Ordem Melquisedeque tem sacerdotes? Tem sacerdotes encarnados e desencarnados. No livro eu explico melhor lá. Outra coisa que você pode pedir é ancoragem. O olho eterno da divina criação do Pai. É estranho esses nomes, né? Mas é assim que ele passou no livro. Pedir para a Metatron, que é o arcanjo Metatron,
A ancoragem e ativação do olho eterno da divina criação do Pai. Isso está citado em Chaves de Enoque. O que vai acontecer com isso? Vai abrir o portal do seu terceiro olho, da sua terceira visão. Gradualmente, presta atenção, não é assim rápido, vai ser lento, mas vai acontecer. E você entra num estágio que o Yogananda chamava de espelho cósmico. Você vai começar a ter visão do universo como se fosse numa visão de 360 graus do cosmos. É como se abrisse o espelho do universo. Eu falei, mas para que isso? Integração com Deus. Você começar a ter a visão cósmica, a visão de Deus. Porque Deus é visto na criação. As pessoas entendem muito errado isso, né? Nós humanizamos o Criador do universo a uma personalidade igual a nossa. Mas ele é visto na criação. Ele está na criação, no todo. Quando esse olho eterno abre-se da criação do Pai, você tem uma visão esférica do universo. É uma experiência, olha, uma vez eu tive essa experiência numa reunião de meditação. Era o grupo do Sai Baba. Eu estava lá, na reunião lá. E de repente começaram a cantar aqueles mantos, eu fui entrando em êxtase ali, né? Fui entrando. E aí eu já estava percebendo que eu ia sair e entrar em transe. A respiração começou a diminuir, o coração começou a bater mais forte, mas era uma energia tão amorosa, eu achei que foi coisa do Sai Baba. E de repente eu olhei para o céu, para o teto da sala e sumiu aquele teto. Ficou só aquela abóbora estelar assim. Falei, meu Deus do céu. Aí comecei a chorar, né? E todo mundo olhou, o que foi? O que está acontecendo? Nada, não está acontecendo nada, está tudo bem, só estou emocionado com a reunião aqui. Mas o teto do lugar desapareceu e ficou aquele universo lindo, como se não tivesse matéria mais ali. Eu achei que foi coisa do Sai Baba. Um dia eu vou perguntar para ele, foi o senhor que me despertou aquilo? Mas eu já estava fazendo essa prática aqui, da abertura, da ancoragem desse olho eterno da criação do Pai. É isso, foi só o começo. Vamos lá tomar um café. Obrigado.